Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a nossa aula de matemática de hoje? Para isso, vocês vão precisar de folha de desenho ou de ofício, o estojo com canetinha e lápis de cor e o prato, que pode ser aquele que a gente usa para comer um sanduíche gostoso que a gente faz em casa. Vanessa, mas o que isso tudo que tu mostrou tem a ver com a aula de matemática? É porque eu vou passar uma tarefa para vocês durante esse vídeo. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar desenhar uma pizza. Vocês vão escolher o sabor que vocês mais gostam e vão caprichar nesse desenho e nessa pintura, certo? Então agora é hora de pausar o vídeo e fazer a atividade. Até daqui a pouquinho! A pizza de vocês deve estar pronta como a minha. Eu escolhi sabor calabresa, que é o meu preferido. Pois bem, feita essa primeira parte, eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão imaginar que as pessoas que vivem na casa junto com vocês querem comer essa pizza. Então, vocês vão precisar parti-la. Mas qual é o desafio aí? O número de pedaços de pizza tem que ser exatamente igual ao número de pessoas que moram com vocês na casa. Ou seja, não pode sobrar pedaço e não pode faltar pedaço. Cada uma das pessoas vai precisar ganhar um pedaço, não pode sobrar nem faltar. Só que tem mais um detalhe. Todos os pedaços dessa pizza têm que ter o mesmo tamanho. Vamos lá? Eu quero ver se vocês vão conseguir. Na minha casa vivem duas pessoas, eu e o meu esposo. Então eu peguei a minha pizza e parti em duas partes iguais. Mas, Prof. Vanessa, o que essa atividade tem a ver com matemática? Espera aí, que eu já vou contar para vocês. Essa atividade que vocês acabaram de realizar é matemática, porque o que vocês acabaram de construir com a pizza é o que nós chamamos de uma fração, como a minha que está aqui no quadro. Porque uma fração é algo que está inteiro, como a pizza, e que foi dividido em partes iguais. No caso da minha pizza, foi um inteiro que foi dividido em duas partes iguais. Observem um exemplo da minha pizza. Eu parti ela em duas partes iguais. Então, cada uma das partes eu vou chamar de um meio. E eu vou representar desta maneira aqui. Porque é uma parte. 2, que a gente chama de meio, de duas partes que tem no total. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês. Nessa primeira fração, cada um desses pedaços, dessas partes, eu vou chamar de 1/3. Porque é um pedaço de 3 que eu tenho no total. Já nessa fração aqui, cada uma das partes eu vou chamar de 1/4. Por quê? Porque é um pedaço de 4 que nós temos no total. Aqui, cada uma das partes a gente vai chamar de 1/5, porque é uma parte de 5 que temos no total. E o último exemplo são as frações que representam 1/6, porque cada uma dessas partes vai representar uma de 6 que nós temos no total. Mas vocês não precisam se preocupar, porque na aula de hoje eu passei uma listinha para que vocês tenham registrado no caderno todas as nomenclaturas
das frações, ok? Nos exemplos que eu trouxe anteriormente, vocês visualizaram apenas inteiros redondos, mas não precisa ser só redonda essa representação. Eu trouxe aqui agora uma fração com uma representação retangular. E este inteiro aqui, como vocês podem ver, foi dividido em muito mais partes, né? Se vocês forem contar, esse inteiro ele foi dividido em 12 partes. E por que eu trouxe esse exemplo com mais partes? Porque vai mudar a maneira como nós vamos chamar essa fração. Nós temos aqui o 1, porque cada uma dessas partes é uma de 12 que nós temos no total. Só que quando a gente chega na quantidade de partes, e essa quantidade de partes ela passa do 10, ela é do 11 em diante, vai mudar a maneira como nós chamamos ela. Olha só esse exemplo, são 12 partes, em vez de chamar de sétimo, oitavo, nono, 12º nesse caso, eu vou chamar apenas pelo número que representa a quantidade de partes e vou colocar logo atrás a palavra avos. Então, cada uma dessas partes representa 12avos. 1, porque é uma parte de 12 que nós temos no total. Bom, pessoal, o número que nós temos em cima em uma fração é o que nós vamos chamar de numerador. Ele é o que vai indicar quantas partes nós estamos utilizando da fração, ok? O número de baixo é o que nós chamamos de denominador. Ele é o que vai indicar em quantas partes aquele inteiro foi dividido, repartido. Então, nós temos aqui a fração 1/8, onde o 1 é o numerador e o 8, que chamamos de oitavo, é o denominador. Como eu expliquei anteriormente, o número que fica em cima, que é o numerador, ele vai indicar quantas partes nós utilizamos, quantas partes nós tomamos deste inteiro. O que está dizendo aqui? Que nós tomamos, que nós utilizamos 4 partes. Ah, como assim, Prof. Vanessa? Deixa eu dar um exemplo. Eu comi 4 nonos de um chocolate. Isso significa que eu comi 4 partes de 9 partes que o chocolate tinha. E como a gente representa isso no desenho? O que fica em cima, que é o que nós chamamos de numerador, é o que nós vamos representar pintando, são as partes pintadas da fração. Enquanto que o que nós temos aqui embaixo, que é o 9, que é o denominador, significa que é a quantidade de partes em que nós vamos precisar repartir este inteiro. Vamos ver se você entendeu então. O que fica embaixo é o que nós chamamos de denominador. No caso da fração 4 nonos, o denominador é o número 9. O que isso quer dizer? Que quando nós vamos representar com desenho, nós vamos precisar fazer um inteiro dividido em 9 partes, como eu vou fazer agora para vocês. Já o número que está em cima é o numerador. Neste caso é o 4 e é ele que vai representar quantas partes nós tomamos, nós utilizamos. E nós vamos representar isso no desenho pintando. Então significa que das 9 partes que nós temos no total, nós vamos precisar pintar 4. Então, a fração 4 nonos vai ser representada assim, com um desenho.
com inteiro repartido em 9 partes, das quais 4 vão ser pintadas representando as partes que foram tomadas. Agora que vocês tiveram a primeira aula de vocês sobre frações, chegou a hora de registrar esses conhecimentos no caderno. Vamos lá? Um beijo e até a próxima aula!